A gente aqui no O Ego Coletivo de Eckhart Tolle. Às vezes eu critico a machosfera e não como um todo, que eu sou pró-machosfera, eu sou pró-masculinismo. Quanto ao MGTOW, eu sou a favor de que os caras pelo menos conheçam, porque explica, né, o que está acontecendo com os relacionamentos modernos, em especial o casamento. Né? E o que eu critico é um aspecto, né, que eu falo que é a arrogância Red Pill, a arrogância MGTOW, a arrogância Black Pill. Eu critico aquele negócio que vira um fanatismo, um clubinho, e os caras que ficam bitolados nisso e ranzinhos, assim, né, rancoroso. Esse artigo aqui explica exatamente o que eu percebo que acontece, então eu vou ler. O ego coletivo é Eckhart Tolle. Até que ponto é difícil viver consigo mesmo? Uma das maneiras pelas quais o ego tenta escapar da insatisfação e que tem relação a si próprio é ampliando. Deixa eu ler de novo. Até que ponto é difícil viver consigo mesmo? Uma das maneiras pelas quais o ego tenta escapar da insatisfação que tem em relação a si próprio é ampliando e fortalecendo sua percepção do eu. Ele faz isso identificando-se com um grupo, que pode ser um país, um partido político, uma empresa, uma instituição, uma seita, um clube, uma turma, um time de futebol, etc. Uma pílula, uma ideologia de internet, por aí vai. Em alguns casos, o ego pessoal parece se dissolver completamente quando alguém dedica a vida a trabalhar com abnegação pelo bem maior de uma coletividade sem exigir recompensa, reconhecimento nem enaltecimento. Que alívio ser liberto da carga incômoda do eu pessoal. Os membros do grupo sentem-se felizes e satisfeitos, não importa quanto precisem trabalhar, quantos sacrifícios tenham que fazer. Eles parecem ter superado o ego. A questão é: será que se libertaram de verdade ou o ego apenas se mudou do plano pessoal para o coletivo? Um ego manifesta as mesmas características do ego pessoal, como a necessidade de enfrentamentos e inimigos, de ter ou fazer mais, de estar certo e mostrar que os outros estão errados, etc. Cedo ou tarde, essa coletividade entrará em conflito com outras coletividades, porque busca inconscientemente o desentendimento e precisa de oposição para definir seus limites e, assim, a própria identidade. Depois, seus integrantes experimentam o sofrimento, que é uma consequência inevitável de toda ação motivada pelo ego. A essa altura, eles podem despertar e compreender que seu grupo tem um forte componente de insanidade. Essa parte aqui, ó, que fala que, ó, assim como o ego tem a necessidade de enfrentamentos e inimigos. Tá, é isso que eu falo que eu acho ridículo nas, certos integrantes aí das comunidades. O cara é migtal. Aí o cara cria ranço com quem é casado ou com mulher, como se mulher fosse inimigo, então, como se homens casados são os inimigos, então, o Fred Kirk, o conservador 2.0, é o inimigo então do migtal. Tipo, parece assim uma galera assim com não aguenta lidar consigo mesmo, uma vida miserável, sei lá, ferrado da cabeça, o cara precisa de algo maior para se agarrar, usar de muleta. Pega lá o MGTOW, a Red Pill, a Black Pill. Agora ele pertence a um grupo. Nossa, agora ele tem essa identidade coletiva, se sente mais forte, se sente inaltecível e precisa de um inimigo. O Black Pill, os caras começam a falar dos normes. O norme isso, o norme aquilo. Porque esses normes. E que o norme não consegue mulher nada. Conseguiu ali, eu tô vendo um norme. Não, é negociado. Aí precisa de um inimigo, entendeu? Porque se uma pessoa tiver sanidade mental, o cara é migtal. Por quê? Pelos motivos que a sigla explica. Né? Aí, o que acontece? Mulher não é inimiga, homem casado não é inimigo. Ele é migtal, os outros não são e foda-se os outros, né? Ele é ele, os outros são os outros, não tem esse ranço, esse atrito aí. Um cara pode ser black pilado e não ficar achando que ele tem que ter raivinha de norme e é possível fazer com sanidade, entendeu? Participar da sigla, ou ser red pilado, ou ser black pilado. Apenas acho. Continuando no artigo. Pode ser doloroso acordar de repente e perceber que a coletividade com a qual nos identificamos e para a qual trabalhamos é, na verdade, insana. Nesse momento, há pessoas que se tornam cínicas ou amargas e daí por diante passam a negar todos os valores, tudo o que vale a pena. Isso significa que elas adotam rapidamente outro sistema de crenças, quando o anterior é reconhecido como ilusório e, portanto, entra em colapso.
Elas não encaram a morte do seu ego, em vez disso, fogem e reencarnam em outro. Um ego coletivo pode ser mais inconsciente do que os indivíduos que constituem. Por exemplo, as multidões são capazes de cometer atrocidades que a pessoa sozinha não seria capaz de praticar. Vez por outras, os países adotam um comportamento que seria imediatamente reconhecido como psicopático numa pessoa. Aí que tem as previsões de nova era aqui no final aqui. Vou ler, vai só para completar o artigo. Não necessariamente são as minhas opiniões, tá? Os meus valores e as minhas convicções. No artigo, à medida que a nova consciência for surgindo, algumas pessoas se sentirão motivadas a formar grupos que a reflitam, e eles não serão egos coletivos. Seus membros não terão necessidade de estabelecer sua identidade por meio deles, pois já não estarão procurando nenhuma forma para definir quem são. Ainda que essas pessoas não estejam totalmente livres do ego, elas terão consciência bastante para reconhecê-lo em si mesmas ou nos outros, tão logo ele se manifeste. No entanto, será preciso estar sempre alerta, uma vez que o ego tentará assumir o controle e se reafirmar de qualquer maneira. Dissolver o ego humano trazendo-o à luz da consciência, esse será um dos principais propósitos desses grupos formados por pessoas esclarecidas, sejam elas empresas, instituições de caridade, escolas ou comunidades. Essas coletividades vão cumprir uma função importante no surgimento da nova consciência. Enquanto os grupos egóicos pressionam no sentido da inconsciência e do sofrimento, as agremiações esclarecidas podem ser um vórtice para a consciência que irá acelerar a mudança planetária.